Olá, Cris Kids! Sejam todos muito bem-vindos à Conferência da Paz, iniciando agora. Bom, hoje nós vamos falar, pessoal, sobre mônadas, porque duas pessoas perguntaram sobre mônadas nos comentários da conferência passada. Nós vamos falar sobre por onde nós começamos a nos vestir. O que representa por onde nós começamos a nos vestir. Acredito que é diferente. Onde nós começamos a nos vestir diz muito sobre nós. Parece bobo, né, gente? Parece uma coisa que não faz muito sentido, mas faz mais sentido do que vocês imaginam. Oi, pessoal! Obrigado. Oi, Paulo. Estou aqui. Desculpe Oi. a minha saída. É que eu esqueci de conectar o webcam que vocês me escutam e me veem. Daí eu lembrei agora. Certo? Sejam muito bem-vindos e boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Estão dando parabéns pro Cris. Hoje é dia 7/7. Isso significa que o Cris está de aniversário. Parabéns, Cris. Sim, obrigado mesmo a todos. Eu não estou vendo o chat, mas agradeço todas as mensagens. Muito obrigado de coração. Muitas felicidades, muita alegria, Cris. Que legal. Já comemorou? Obrigado, Vai comemorar? Fez um bolo? Cara, é a que é? gente comemora todo dia, né? Sim. Então, eu nunca tive muito, assim, essas coisas com aniversário, assim, não, mas eu sei que é uma data especial, né? Mais uma volta em torno da nossa estrela, então, realmente é uma coisa para se comemorar, né? Para principalmente agradecer, né? Principalmente os nossos amigos, aos quais a gente dá muito trabalho a eles, os nossos amigos espirituais, e eu só tenho a agradecer toda a paciência que eles têm comigo, e que nos acompanham, né? Então é um dia que eu paro realmente para agradecer todos eles, todo o carinho, a oportunidade de estar aqui, por mais uma viagem dessa, por mais aprendizado, e é isso. Mas é um dia a gente tem que agradecer. Eu agradeço todo dia, então todo dia eu considero um aniversário, assim, sabe? Então, Canceriano. realmente... Muito emocional, Cris. Cara, eu já fui mais, bem mais, mas como eu também sempre falo, o signo sempre me ajudou a entender um pouco mais como eu funcionava e, lógico que, né, ainda tenho muito a melhorar, mas já consegui observar muita coisa, os prós e os contras. Eu falo que o signo é um manual de fábrica, então você sabe onde é os seus defeitos, e quando você começa a olhar, né? O canceriano tem mais defeito do que vou te contar. O canceriano tem muito defeito, mas A minha tudo lua bem, é em vamos que vamos. câncer. Imagina só, né? Lua em câncer. Como é que é? Lua em câncer. Imagina o quão emocional não é uma pessoa. Eu tenho ascendente. Né? É o meu caso. Sim, sim. Vocês sabiam? Bom, Cris, nós, aliás, temos que comemorar o teu aniversário quando tô esperando tu vir aqui, Cris. Assim que passar tudo isso daí, tu tem que vir pra cá. Aliás, todos vocês. Inclusive, eu já achei o nome do nosso encontro, do nosso festival de encontro. Vai se chamar PAX. Que tal, Boa. né? Todo mundo vir aqui pro Rio Grande do Sul. Sim, sim, pode deixar. Pessoal- Levar queijo para todo mundo. Oba, traz. O pessoal, quando o Cris veio pra cá, ele trouxe 3 mochilas. 2 eram de pão de queijo, tá? Uma era de roupa, acredito eu, se é que não fosse E a outra era café. Né? Café, né? Ô, Cris, então na próxima você leva o pão de queijo, eu levo queijo, linguiça, né? Que são famosos também, né? Não vou falar na pinga. Olha, eu vou falar na pinga. Eu não como carne, mas levar linguiça para o sul é um pleonasmo. Pessoal, nós vamos ver hoje. Mineira famosa. Antes de falarmos sobre as respostas das perguntas que os membros deixaram lá nos vídeos, que vai ser bem interessante, você sabia que por onde nós começamos a nos vestir diz muito de nós e que cada ocasião que a gente vai, a gente pensa numa peça específica de roupa primeiro. É bem interessante, né? Tem toda essa relação. Leitura corporal. Né, Cris? Tem toda essa relação. Quero dar boa noite ao Bruno, quero dar boa noite a Joyce e a Miriam. Boa noite. E a Moniza, eu tinha dado, mas acho que vocês não estavam ouvindo.
Boa noite. Boa noite. Boa Boa noite. noite, boa noite. Papa, mas Oi. esse assunto é muito interessante, porque tem um aspecto, é lógico que as garotas não vão saber, mas não é por nenhum... Mas eu acredito que seja até um privilégio, mas é o alistamento militar. Nem todo mundo, eu não sei quem passou pelo alistamento militar, mas eles avaliam, eles levam em consideração isso porque você tem que fazer um teste sem roupa, em determinada, porque tem as fases pré-eliminares, enfim, mas você faz um teste sem roupa e por onde você começa a vestir a roupa é que eles analisam se você vai pegar ali ou não, porque você fala muito. Você acredita nisso? É muito interessante. Leitura corporal, a gente está sempre submetido a essas coisas que a gente nem imagina que acontece, mas toda hora tá ali acontecendo. Que legal, muito interessante. Eu vou fazer uma leitura aqui, então, para vocês, para ser mais correto, né? Que é uma pesquisa do Val Capelli. Vocês devem conhecer, ou já estão ouvindo falar. Sim. E ele fala, no estudo dele diz assim, né? Vou dar, assim, um belo resumo, né? Ele diz que os hábitos de nos vestir revelam algumas outras características interiores, né? Que a primeira peça de roupa que escolhemos, a partir da qual combinamos as demais peças, né, e acessórios do vestuário, revela o que priorizamos na vida ou nos eventos em questão. Na vida ou nos eventos em questão. Então, vocês se lembram aí, no geral, qual peça de roupa vocês colocam primeiro? Pensem aí. O mesmo não se aplica a peças íntimas, né? Porque essas, óbvio, são as primeiras, né, gente? Não tem como colocar depois, né? Então, quando a escolha da roupa começa pela parte de cima do corpo, né, a camisa ou a camiseta, e outras peças, representa que as nossas prioridades são os sentimentos e a ação, né? Que vestir-nos para uma ocasião de que gostamos e fazemos com gosto nos leva a pegar uma peça da parte de cima do corpo e a partir dela compomos o visual. Então, se a gente vai fazer algo que a gente gosta muito, que a gente gosta bastante, geralmente a gente tende por escolher a parte de cima primeiro e depois, gente, eu gosto muito da conferência, botei uma bela roupa para vir hoje aqui, combinei tudo a partir desse casaco, claro, só o casaco aparece na tela. Eu tô de pijama por baixo, vocês que não sabem. Muito bem. E as prioridades, né? Vestindo por uma ocasião de que gostamos, fazemos com gosto é a parte de cima, né? Já a escolha inicial da calça, saia e outras peças da parte de baixo do corpo revela a propensão à estabilidade e segurança, né? Ou ainda ao prazer e à satisfação. Um evento que poderá resultar em negócios ou dizer respeito à nossa carreira despertará a vontade de usar determinada calça ou saia, né? Vestir-se para sair com os amigos ou participar de ocasiões ocasiões assim mais prazerosas, mais para lazer, né? Facilmente despertará a vontade de vestir um shorts ou uma parte de baixo do corpo, né? Que modela, diz ele, né? Modela a cintura e os contornos da silhueta, né? E a pronta escolha por calçados revela um foco em situações que promovam bases seguras de vida e condições estáveis, né? Inclusive econômicas. Então, sair para ocasiões que poderão render bom faturamento ou garantir nossa estabilidade poderá despertar a vontade de usar determinado calçado. Geralmente é a partir dos pés que compomos nosso traje para estas ocasiões. Viu que interessante, né? A gente faz bastante sentido mesmo, né? Faz bastante sentido. E diz assim que roupas exageradas ou sapatos, né? Compra exageradas de roupas ou sapatos quer dizer que a pessoa tem, né, muitas camisas ou compra grandes quantidades de camisas e camisetas ou peças da parte de cima, é porque estão buscando mais afeto, né? Relacionamentos amorosos ou possibilidade de fazer o que gostam. Interessante, né? E o desejo acentuado por obter ou comprar muitas calças, saias, shorts e outros demonstra anseios por estabilidade econômica, conforto e boas condições de vida. E comprar sapatos exageradamente demonstra necessidade de apoio emocional, de estabilidade nas relações afetivas ou familiares e ainda a busca por condições financeiras, né? Descompensação por calçados que leva a pessoa a comprar com exagero ocorre em virtude de carências afetivas. Elas necessitam de aprovação dos outros e não recebem, né? Comprar muitos sapatos.
Sentem-se incompreendidas e costumam se isolar ou deprimir-se. As compras de calçados tornam-se movimentos de fuga ou negação do seu estado emocional. Esse gesto enche a sapateira de sua casa, mas não preenche o seu vazio interior. Muito interessante, né? A gente, tudo é interligado, e se a gente for ver, né, tudo tem um sentido subconsciente. É muito interessante, faz muito sentido, né, Celi? Realmente. É isso aí, pessoal, que eu queria trazer para nós hoje, antes de começarmos com as perguntas. E hoje é o dia da Monize, né? Então, vamos ver o que ela tem para nos dizer. É o dia do Cris e da Monize falar. Ah. Não, interessante você falar esse negócio do sapato, né? Porque eu imaginava até que fosse outra coisa, porque os pés, ele tá ligado ao futuro, né, na metafísica. E interessante, é a busca de afetos, isso que você explicou, né? Eu não imaginava, pensava que estava ligada mais à questão futura, a pessoa de repente está com... Tudo bem que tem a ver com uma insegurança, né? Que você falou do sapato também. É, com o futuro. Interessante. Esse eu não sabia. As pernas estão ligadas ao nosso caminhar, né? E os pés é principalmente o futuro, assim, lá na frente, né? Porque você vai... Legal, É bem pessoal. legal. Sobre essa questão do pé ser o futuro, eu tava conversando hoje mesmo com o pessoal aqui. É bem interessante isso. Eu adoro esse estudo do corpo, das partes, assim, é muito legal, assim, de você começar a entender, né, até as dores ou o formato do corpo, é muito bacana. Legal. A gente trabalha muito isso, né, o Moniz, no teatro, na dança. A expressão corporal é muito importante, né? Se a gente não tiver realmente a expressão corporal, não transmite nada. Ah, sim. Mas você sabe que mesmo na locução, quando a gente vai fazer, e o Cris pode falar isso com bastante conhecimento, mas é necessário você pegar e ter uma expressão corporal para conseguir dizer algo, né, com a sua voz, né? Se você fica paradão, a sua voz ela transmite isso, assim, não tem como. E vai, né? Com música, enfim, com várias coisas. É muito legal. Eu acho fascinante esse estudo, assim, de entender, assim, esse manual humano desse corpo humano, assim. É verdade. Os pequenos É uma coisa que a gente poderia um dia detalhes. conversar bastante aqui, Paula. É verdade. Os pequenos detalhezinhos fazem. É o que faz toda a diferença, né? É o que faz o toda body language, né? Linguagem corporal diz muito sobre a pessoa, muito, 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 e é muito levado hoje em dia em consideração nas empresas, no dia a dia mesmo, sabe? Às vezes a gente tinha que levar mais isso em consideração porque as pessoas nos avaliam muito. Tem muita gente com acesso, mas isso não é divulgado. Mas tem muita gente com acesso a esse conhecimento, principalmente, como eu já disse aqui, autoridades, enfim. Então tem muita coisa, sabe? Tem muita coisa que a gente tem que começar a colocar no nosso dia a dia, porque um simples gesto pode falar muito sobre a gente, né? E é interessante, assim, que, na verdade, nós temos esses conhecimentos inconscientes, né? Como o Cris está falando, é legal de ter a consciência para usar a nosso favor, né? Tanto que, por exemplo, se você é uma pessoa que tem uma postura, às vezes, uma postura, e começa a trabalhar, você vai começar a sentir outras coisas. E isso que é o que a Miriam estava falando, que a gente usa muito no teatro, né? Na dança, né? Mas com certeza nas outras áreas, em empresas, eles também, aí eles utilizam de outra forma, mas com certeza eles utilizam, ou mesmo para até avaliar se é interessante ou não aquela pessoa para a empresa, não sei, para tal função. Para o cargo, né? Se a gente for ver, por exemplo, o presidente Obama, lá dos Estados Unidos, né? Se for ver ele falar, um discurso dele falando, ele tem não só ele, mas muitos grandes cargos, né? Tem uma desenvoltura do modo de falar, né? A expressão que usa, a forma que usa, o jeito que fala, o jeito que vira, o modo como aponta a mão, os símbolos com a mão, né? O lugar que olha, a postura do corpo, que é uma coisa assim, olha, impressionante. É uma coisa, né, que acho que ele consegue atrair e fixar a atenção de todas as pessoas,
Ele deixa o discurso dele extremamente bom. Eu tava vendo esses dias um discurso dele que eu tava passando na internet e vi um discurso dele sobre o monte, não sei das quantas, lá nos Estados Unidos. Agora esqueci o nome. E ele tava fazendo um discurso, eu tava notando o quão bem ele falava, né? O quão bem ele se expressava e falava. E falava outra coisa e virava pra cá. Ele parecia o rei do lugar, sabe? E nem ele me lembrou muito grandes atores de Hollywood, como o... Não é à toa que o Obama era ator, né? Fazia teatro, fez muito tempo teatro. Me lembrou o Smith, Will Smith, né? Ele também tem uma fala, um discurso impecável envolvendo todas essas características aí que são extremamente muito importantes, e eu tenho certeza que eles aprendem tintim por tintim como devem fazer para tanto vender seu cargo público como para vender filmes, né? Então eles estudam muito, Sim, muito, com muito. certeza. Linguagem do Eu corpo. achei interessante o seguinte, que enquanto você estava lendo, a Monize, eu olhei a Monize, ela estava olhando para o lado direito, assim, para cima. Olha ali. Eu ia perguntar a ela, o que você está pensando, Monize? Mas você continuou falando, aí ela entrou, eu não perguntei, mas isso me chamou a atenção, que ela estava olhando assim, para o lado direito dela para cima. Exatamente, ela estava pensando, buscando alguma coisa. Não, aqui na verdade fica invertido, né? Então, na verdade, era o esquerdo, mas assim, tudo diz, né? O olhar para onde você olha, né? Onde você está buscando, o que você está buscando na memória, o que você está buscando na imaginação, né? Depende, é muito legal. Muito legal. Acho que essa comunicação chega num nível que é uma pesquisa que eu vi que 3% da comunicação é através da fala. 3%. A pessoa pode falar assim, ó, estou muito bem, né? Mas daí a pessoa fala assim, ó, estou muito bem. Já é uma interpretação completamente diferente, né? Estou muito bem hoje. Já é outra interpretação completamente diferente com a mesma fala, né? E tem... Mas é só pensar, Pablo, se a gente estuda, tanto na história do teatro, na história da dança, que o homem ele não falou primeiro, ele se comunicava de outra forma. Perfeito. De forma teatral, ou mesmo depois dançado, celebrando, né? Então, é o corpo fala. A Isabel Rocha disse que teve um professor na faculdade de design que disse que deveriam ser dadas notas de acordo com como os alunos se vestem. Na verdade, era um puxão de orelha para estarmos atentos a isso. É interessante, porque também diz muito, 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 né? Sim. Principalmente quando em algumas situações. Quando eu falei aquilo no canal lá sobre ter consciência do que a gente fala, né, por causa do chakra, que também foi um puxão de orelha dos nossos amigos, foi justamente para a gente ter consciência naquilo que a gente fala, por causa justamente disso, por causa desse vínculo energético, igual o Papa falou, é muito pouco, né, a fala na nossa comunicação. Mas então, como é muito pouco, você tem que estar muito consciente de quando você passa uma mensagem. Exato. Lógico que a gente mais erra do que acerta, mas aí o que vale é realmente a intenção e tentar, né? Porque é a prática. Então, toda vez que você coloca as práticas em primeiro lugar, né? Você consegue uma evolução. Eu falo assim, o Pablo estava comentando sobre o Obama, e tem muitas técnicas. Eu trabalho num grupo de comunicação e desde 95 eles ensinam pessoas a falar, a se comunicar. E eu já vi muita coisa acontecer. Então eu falo de cadeira, assim, e falo com muito orgulho por ter presenciado evoluções, sabe? Já vi pessoas entrando lá totalmente incomunicáveis e saindo belos oradores, belos comunicadores. Eu preciso ir lá, Cris. Onde é que fica? Fica aqui em BH.
Mas você ganhou um curso, viu, Pablo? Você não fez ele, mas tá aí para você fazer. O Cris, me manda o acesso de novo, por favor, que eu perdi. Eu nem lembro quem te enviou esse curso. Eu não lembro. É a Beth Seixas, ter que olhar né? o link. Vou procurar no e-mail por Beth Seixas, vai estar lá. Eu não sei quem enviou esse curso para você lá, mas era alguém que assistiu o canal e era fã, enfim. Mas é isso, cara. A gente e tem muita técnica, mas isso tem vários cursos, né? Tem curso de locução, tem curso de fala em público, tem curso de media training. Então tem técnicas para cada coisa que você vai fazer. Então, e tem curso de fala política, tem muito curso. Não, então, um curso porque energia... é justamente a intenção ou seja, você tem que estar consciente daquilo que você quer passar. O que você quer fazer? O que você quer passar? Isso é o primeiro ponto. E aí sim, você ter o cuidado em trabalhar esse ponto. Então, um político, ele não só fala, ele tem curso de fala política, de fala em público, de media training. Então, o político é um pacotão, assim. Um pacotão. Realmente... E quanto mais alto cargo, mais pacotões vai tendo, né? Porque... Sim, e são técnicas, e as técnicas são incríveis, assim. Tem acompanhamento com fono, com fonoaudióloga, as fonos sempre associam. Cara, e hoje, assim, a tecnologia está tão incrível que quando eu entrei lá, as fonos é como se fossem trabalho de formiguinha mesmo. Mas hoje tem tanta tecnologia a favor de uma fonoaudióloga, inclusive tratamentos a laser, assim, de pessoas que têm problema realmente na fala. Sério, Cris? Ele caiu. O Cris caiu. Mas interessante, até equipamentos que tem problema na fala. Acho que o Cris teve algum problema na fala agora. Mas vamos esperar ele voltar. Mas como diz o Pazino, né? Problema, Pava, é que às vezes, né, estes líderes não têm o curso de boas morais, né? Tem vários que é o principal, né? Porque que nem todo esse conhecimento, assim, na verdade, se ele mal utilizado, né? É sacanagem, né? Aí não dá. Tem que ser utilizado para o bem. Tanto que até o curso de leitura de rosto, tudo, eu já fiz workshop sobre, e ele fala assim, gente, primeiro que você não pode analisar uma coisa isolada, né? Você tem que analisar o todo. E também para não ficar usando para uma coisa negativa, né? Para manipular, enfim, aí não pode, assim, não façam isso, né? Vamos para disseminar o bem. Isso mesmo. Aí a coisa é muito complicada também, porque muitas vezes você fala com uma intenção, às vezes até de ajudar, e a questão das pessoas se milindrarem com facilidade. Então, você fala, igual há pouco tempo eu falei com uma menina, ela com um bebê de 1 mês e meio na rua, totalmente protegido semana passada, sabe? Eu falei, menina, o que você está fazendo com essa criança na rua? Esse neném não tem ainda a imunidade, o sistema imunológico formado. Vai para casa, meu irmão. Fica quieta. Depois que ela foi, assim, esse povo interpreta as coisas completamente errado. Vou te perguntar o que você tem com isso por custa, né? Eu falei, mas eu senti mal, me senti incomodada de ver aquele bebê tão frágil ali, desprotegido, sabe? Numa situação de risco. Né? Então, tem esse lado também, porque às vezes você fala com a melhor das intenções e a pessoa interpreta aquilo de uma forma completamente contrária da sua intenção. Mas isso é a vida, né? Que nem o Pavo é o que deve sentir isso melhor. Ele fala com uma intenção e é interpretado de milhões de formas. De milhões de formas. E olha, eu vejo muito o quanto é importante a energia que a gente tá no momento da fala, porque as pessoas, elas sentem, pode nem conscientemente elas saberem que sente, mas inconscientemente elas sabem tudo, mais que nós, às vezes, como nós estamos. Inconscientemente sabe, não interessa se é no YouTube, se é assistindo em 144p, já dá pra saber, né? Então, sabe mesmo. Então, isso é muito importante, é realmente a energia de quem está falando.
E é outro pacote que os políticos e outros cargos aprendem também, né? Porque se eles falam algo transmitindo confiança, sentindo confiança, as pessoas vão sentir confiança nele, né? Mas se ele fala aquilo lá, não tendo certeza, não estando bem convicto, né? Por mais que ele fale, é isso, é aquilo, o subconsciente das pessoas estão sabendo que aquilo lá tá entrando, tá saindo, tá entrando no ouvido, saindo pelo outro, porque nem ele mesmo tá confiando. O subconsciente sabe. Não tem como enganar as pessoas. Não tem como. Tem como tu enganar o consciente delas, né? Mas o subconsciente principalmente não tem como. a voz. Então, realmente. Aqui, como diz o Guilherme Vieira e o alvo Dumbledore, né? A palavra é nossa maior fonte de poder. Falando em falar, pergunta o J. Fidelis Jr. E o aparelho de comunicação com o mundo espiritual como está, né? Será que em breve realmente teremos acesso a essa tecnologia? Espero que em 2025 tenhamos, né? Espero que em 2025, não está muito longe, mas é a minha previsão. A não ser que eu e o Chris consigamos acelerar isso. Né, Chris? Já demos um pequeno avanço, mais um pequeno avanço. Mas depois a gente comunica. Bom, tem o Dr. Masaru Emoto que fala do poder das palavras, do poder da energia, né? Isso é verdade, né? O infinito poder do universo foi criado para criar um mundo de verdade e harmonia. É verdade, é verdade. Tem um vídeo do canal que eu conheci pouco, achei muito interessante agora, estou adorando isso. Tem um vídeo sobre o poder das palavras deve ser, né? Bom, pessoal, então agora eu vou para as perguntas que vocês trouxeram na questão passada. Esse assunto é muito interessante, das energias, que a energia não dá para ninguém esconder de ninguém nada com as energias, né? Só num primeiro momento, quem sabe, né? O subconsciente, mas não se engana o subconsciente. Se ele está nos olhando, se ele está conversando, claro, pode ter exceções, mas é muito difícil. A Raquel diz que largou o jornalismo, né? E de fato não conseguia exercer de forma verdadeira e justa, me incomodava demais, então deixei de mão. É complicado a área do jornalismo, né? Em algumas situações realmente é complicado. Sabe que minha irmã também deixou o jornalismo, né? Por razões semelhantes, não sei a tua razão, mas acredito que talvez possa ser semelhante. E hoje em dia, algo que acontece com o jornalista é que ele, digamos assim, é a fonte da verdade, né? Para a sociedade, o jornalista é a fonte da verdade. O resto é fake news, né? Se não for um jornalista que vai lá, que averigua, que fala, é tal. Ou seja, podem ter muitos cientistas que dizem o contrário e uma empresa que diz o oposto, né? E muitas vezes a empresa vai ficar do lado de um certo público, né? De um desses lados, por questões econômicas da empresa. E então ela vai optar que uma verdade é melhor que a outra, porque ela é uma empresa. E o jornalista vai dizer então qual que é a verdade, certo? Por mais que possam tentar ser imparciais muitas vezes, mas temos muitos exemplos de que o jornalista vale mais do que médicos, o jornalista vale mais do que cientistas, na hora de dizer é tal coisa. E às vezes não é culpa dele, mas é culpa de de um editatorial por trás, né? E que por trás ainda de tudo isso, né, digamos, o setor financeiro, né, da empresa. Isso acontece bastante. Não estou falando de todos os jornalistas, não, porque é muito importante, aliás, termos esse fator, termos os jornalistas. Isso é muito importante, porque os jornalistas que, ao mesmo tempo, vão cobrar das cidades as coisas que devem ser feitas, que vão mostrar aquilo que está errado para se consertar, vão mostrar roubos, vão mostrar escândalos, vão mostrar isso, vão mostrar aquilo, para que seja visto, né? Porque imagina, eu fico pensando, se não fosse o jornalismo, né, quanta corrupção existiria, né? Quanta coisa aconteceria que a gente não ficaria nem sabendo. Eu li um livro esses dias sobre o jornalismo e eles realmente vão a fundo investigar, coisa que nenhum outro departamento faz. E descobrem cada coisa, cada escândalo que, claro, vai virar manchete, vai virar notícia, vai ir pro jornal. E vai se descobrir e aquilo lá vai ter uma solução, né? Mas também, ao mesmo tempo, tem esse outro lado, né? Então, realmente, se o jornalista ele for seguir seus princípios, pode ser que em alguma empresa ou outra ele seja mais dificultado, né? Muito bem.
Problema, né, Raquel, é quando usa um jornalista para divulgar fatos distorcidos. É verdade. Mas o jornalismo, ele tem dois lados, lógico, né? Tem outros fatores que a gente não vai entrar em questão, mas ele tem um jornalismo passivo e o ativo, que são dois completamente diferentes. E o passivo, ele simplesmente reporta, é aquilo que chega para ele. E o outro é gerador de conteúdo, aquele que pega um assunto e vai atrás e gera algum conteúdo. Isso eu acho que falta um pouco. Isso é uma visão minha, mas também porque eu trabalho com muito jornalista e eu vejo a diferença dos que são passivos e dos que são ativos nesse ponto. De gerar coisas, de gerar conteúdo interessantes, que, igual você falou, de levar conhecimento também, não só o que está acontecendo, mas às vezes o que aconteceu e ninguém soube, sabe? Então tem esses dois parâmetros que às vezes o sistema faz com que o jornalista seja muito passivo. Mas isso é um problema, igual eu falei, não vou entrar em questão, que é um problema educacional brasileiro, que ninguém é ensinado a criar nada, todo mundo é ensinado a engolir e repetir as coisas. Mas esses dois parâmetros. Tem saída, depende, né, do que realmente a pessoa quer para si, mas é uma profissão linda e que deve ser levada muito em consideração esses dois parâmetros. Perfeitamente, Cris. Linda e muito importante, né? Porque é quem também comunica com todos, é quem consegue levar a informação a todos, né? É quem consegue mostrar os problemas e defeitos da nossa sociedade para que aquilo seja visto e corrigido. Então é importantíssimo. Muito bem, pessoal. Vamos então passar aqui para as perguntas que vocês deixaram na nossa conferência passada. E eu achei curioso porque teve 5 comentários. E das 2 perguntas que teve, as 2 foram iguais, praticamente. Que é sobre as mônadas, né? Para falar mais sobre as mônadas, né? Que a Joyce perguntou assim, a Joyce Lima disse que estava assistindo uma palestra do Hélio Couto no site dele, onde ele falou sobre o livro Janela Visionária, de Amit Goswami. Nesse livro fala sobre a mônada quântica. Ainda não li, mas lembrou que tu relata sobre mônadas em um vídeo teu. Seria a mesma? E também a pergunta do Hilton Tagawa, que fale sobre as energias Chi dos alimentos. Ah, não, essa aí foi a outra pergunta. Foram 3 perguntas. Vou falar essa aí também. Foi a Marília Castro. Gostaria que falasse sobre as submônadas, almas gêmeas, e eu queria entender melhor esse assunto. É um dos assuntos talvez mais complexos que a gente possa falar, mas o que eu poderia dizer é que a mônada sempre vai ser a alma da alma, em maiores resumos, certo? A mônada é a alma da alma, porque é cada vez mais... A gente sabe que a gente é né? Que a consciência é una e ao mesmo tempo cada um é único, né? Cada um tem sua peculiaridade, tem a sua característica. E se somarmos todas essas características, vamos ter o todo, vamos ter, né, todas as refrações da consciência universal. E cada vez que se une mais e mais, porque nós estamos fragmentados, né? Nós somos seres fragmentados. A grande consciência cósmica fragmentada em quantos seres forem, né? E então, ao retorno a Deus, ao retorno ao todo, ao retorno à união, né, é a união desses fragmentos. E a união desse fragmento já é considerada uma mônada, desde a menor de todas, que é a união entre almas gêmeas. É a menor união monádica, né? Que são dois pontos do mesmo ser, óbvio, todos seriam, né? Mas são 2 pontos do mesmo ser que têm maior afinidades, maior correlação energética, maior afinidade, pode-se dizer. Por mais que um possa ser contrário ao outro em muitos pontos, o que a tornam também complementares, certo? O que não impede que uma pessoa goste muito de dançar e a outra não goste nada de dançar. E serem almas gêmeas, porque um é o complemento do outro.
certo? Mas são que mais se afinizam. Então é a primeira união monádica, certo? Já pode se considerar que a soma desses dois seres é uma mônada, porque mônada é a união de consciências. E isso acontece união entre, né, inclusive é relatado em alguns livros sobre a união das mônadas, onde dois seres, Pedrinho e Vinca, né, Guilherme Vieira, onde Pedrinho e Vinca se unem e formam um grande ser de uma consciência maior, de uma consciência, um ser mais completo, mais elevado, com maiores habilidades, características, que em essência escolheram se unir, né? Então, vocês devem imaginar que esta novo ser encontra uma alma gêmea e assim por diante, até a união entre todos, expressa fisicamente falando, né? Se estamos falando assim. Porém, né, existe submônadas que são mônadas de espécie, por exemplo, de uma raça. Existe a mônada dos animais, a mônada que é a soma da consciência destes seres, né? A submônada é a soma da consciência humana, por exemplo, é uma submônada. E essas mônadas, elas vão sempre se unindo, se aglutinando. Então pode-se dizer que é a alma da alma, porque a consciência cada vez mais elevadas, ou o eu superior em união com os outros eu superiores, e assim por diante, né? E se formam 144 partes maiores, se divide a mônada, 144 partes. Né? E que digamos que podemos considerar, eu não avancei nesses estudos ainda, mas podemos considerar que cada um de nós possui 144 partes experienciando, e que essa união acontecerá entre essas partes, e que a humanidade inteira também tem 144 grupos monádicos que se unem posteriormente também, e que provavelmente terá 144 mônadas humanas pelo universo, e que provavelmente assim vá, certo? Isso coincide com aquele lance dos yogis que eu falei sobre o estudo da mente, que é dividido em 144 partes, e aí vai para, depois dessas 144 partes, vai para 32, e aí até chegar às 4 partes fundamentais da mente, que se trabalha para justamente você... E a última parte dessas 4 partes é a consciência, essa grande consciência que você tem que saber utilizar essa ferramenta para conquistar, para conseguir ter acesso a essa grande consciência, né? Isso. O Pedro Samuel pergunta, né, quando há transição planetária e algum desses seres vão povoar outros planetas, né? Como fica a mônada então, né? A mônada irá se separar ou constituir uma nova humanidade? Existe sim separação da mônada base. Pode-se fazer troca entre parcelas da mônada por outras parcelas de mônada, sim. E isso reflete em toda esta mônada, certo? Reflete em toda. Por exemplo, nós mesmos, né? Se uma parte dessa nossa outra parte consciencial tem um avanço, tem um progresso, todas as nossas partes têm. Da mesma forma como, por exemplo, a mônada humana, dividida em 144 partes. Uma destas partes avança, progride, ela colabora com todas as demais, certo? E no caso de uma precisar ser repartida para ser substituída, porque uma leva, porque a mônada sempre vai se encontrar no mesmo estágio. Então, se um não é aprovado para continuar no planeta, provavelmente toda essa bolha dessa mônada será compatível, será semelhante. Então, toda ela poderá ser trocada para este outro local e substituída por outra. E isso é refletido em toda a mônada, ou seja, porque provavelmente será mais elevada, o que auxiliará a elevar a consciência do planeta. Porque a gente sempre tem que pensar que a gente é um ser só. Então, quando um melhora, todos melhoram. Quando um piora, né? E piorar que eu digo, né? Por alguns momentos se deixa levar por uma pior. Todos pioram. Então, no caso de troca, substituição de mônadas, né? Isso acontece também, certo? Chega uma mônada de outro planeta, vinculado à psicosfera da Terra. Se essa energia deles for maior, cresce a psicosfera da Terra inteira. É um motivo, é um dos grandes auxílios que grandes seres vêm encarnando no planeta para elevar a psicosfera da Terra, né, como um todo. Certo? Estamos nos nossos 6 momentos finais. Eu entendo mônadas como a evolução, diz a Milena, consciencial da energia. Quando estamos humanos, somos algo evoluído. Não somos somatória de mônadas. Mas não é da mesma forma?
Eu também entendo assim. Não somos uma somatória de mônadas, né? Quando somos humanos, né? Ah, entendi, né? Quando somos humanos não somos, quem sabe, uma somatória de mônadas, né? Mas quem sabe nós somamos já muitas mônadas, muitas frações de consciência, né? Por aí. Quem sabe? Porque a gente foi angariando mais consciência. Isso aí foi, né, foi se tornando um sistema cada vez mais, digamos assim, complexo. Não sei se essa é a palavra, né? Mas é uma coisa corriqueira também. Quando a gente está encarnado em mundos como esse e a gente começa a pensar sobre isso, a tendência da gente é sempre fragmentar tudo. É sempre dividir. É aquela velha coisa que a Porque a gente gente vai tentar fala entender com a sobre... mente, né? Porque não existe início nem fim. E esse é o grande entendimento. Quando você entende, ou melhor, quando você sente isso, né, e aí sim você começa a ter uma perspectiva real do que é uma mônada, enfim. Então, eu acho que a gente é uma coisa que a gente menos deve preocupar, ou melhor, né, não se preocupar. É a coisa que a gente menos deve se ocupar em pensar em mônadas, porque nós já somos, então a gente só tem que exercer como tal e não ficar fragmentando. Isso é só uma dica por causa justamente dessas 4 partes da mente que tende a ficar dividindo como uma faca, que igual eu já falei, essas 4 partes é o intelecto, é a primeira parte, que é o que faz com que a gente divida, e aí depois vem a nossa identidade, que é o nosso ego, né, com que nós nos identificamos, depois vem a memória e a consciência. E aí, se você ficar só na primeira parte, você vai tentar dividir tudo. Então, usar um pouquinho esse equilíbrio para justamente você conseguir pular essas partes e chegar na nossa consciência e exercer essa consciência. Já pensaram, pessoal? Se todas as células do nosso corpo, como fração de consciência que são, nos compõem, né? Pode ser mais ou menos nesse princípio. Essa conjunção de mônadas no corpo humano não seria mais ou menos o que aconteceu com o Deussi? Bem colocado, né, Bruno? Realmente, ele falou isso, né? Ele disse que vinculou uma outra parte de consciência dele que estava em outra experiência, né? Acredito que sim. Acredito que seja isso mesmo. Isso possa, inclusive, acontecer com muitos de nós. E a gente possa também, talvez, nem ficar sabendo. Né? Vai saber o que está acontecendo por aí. Nas nossas outras vidas. Ele relata no livro Os Incríveis Seres de Dois Mundos, né? Eu comecei a ler esse livro. Olha! Eu acho que daria uma série legal pro canal também, não daria, Paulo? Bem pensado, Joyce. Será que o Deus se deixaria? Eu acho que ele ia gostar. Gostar. Bem pensado, né? Dá realmente uma bela série, né? E, tu viu que lá no livro, ele fala em umas cidades aqui do Rio Grande do Sul, né? Onde se passa. Sim. Em algumas linhas de tempo aí, né, Joyce? Em algumas. É interessante, mas aquele livro é muito bom. Foi por muito tempo meu livro favorito. Eu li ele em 2012, eu lembro que ele lançou esse livro no dia do fim do mundo, né? Exato. Naquele dia do fim do mundo, né? Teve vários. Muito bem. Que legal, gente. Mas, bom, pessoal, quero algumas palavras finais, algumas considerações finais de vocês. Bom, eu só tenho a agradecer. Só agradeço e é uma honra poder estar aqui. Cris, temos que parabenizar. Hoje. Muito obrigado. Só tenho a agradecer a todos que enviaram mensagem. Compartilhar esse momento com vocês é sempre uma honra. Muito obrigado de coração. E é isso. Obrigado. Que legal. Cris, temos que ver uma forma de te colocar no programa Amor 360, né? Já vai ter 4 pessoas, vou colocar, quem sabe, uma televisãozinha ali no meio com a tua cabeça. Põe lá, eu sou sempre o virtual, né? Põe um celularzinho lá, assim, mas põe uma xicrinha de café na frente para ficar bonitinho. Certo. Claro, um monitor com uma xícara de café. Maravilha. Isso, pronto, já tô lá.
Pessoal, o Jordelei vai vir participar da Conferência da Paz aqui com nós. Bem em breve. Que legal. Possivelmente na terça que vem, tá bom? Ele vai participar também da Meditação Mundial, segunda-feira, agora, para conversar com a gente, tá bem? Então, eu quero agradecer a presença de todos vocês, quero agradecer a presença do Bruno. Bruno, agradecemos muito a presença. Olha, a Torre Eiffel tá ligada lá atrás, tá brilhando azul e vermelha. Eu liguei. Que bonito. Na verdade, na última conferência, eu quase deixei ela ligada porque tinha acabado a luz. Eu ia usar a luz dela pra me iluminar, porque não tinha. Que coisa. Mas aí voltou a luz na última hora, no último segundo voltou a luz. Boa, cidade de luz. Né? Parabéns, Cris, pelo aniversário. E um abraço obrigado, Bruno. Para todo mundo aí, tanto dos comentários quanto aqui da conferência do vídeo. Que legal. Bom, Joyce, muito obrigado pela presença. Muito boa noite, boas leituras. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Pessoal, antes da boa noite para Miriam e para Monize, quero dizer também que eu ia dizer? Eu ia dizer que... O que eu ia dizer, pessoal? Bom, depois eu lembro. Miriam, boa noite. Gente, obrigada. Um prazer sempre estar com vocês. Como eu já disse uma vez, sendo repetitivo, vocês fazem uma parte muito importante da minha vida. Um amor muito grande, de coração mesmo, que eu tenho por cada um de vocês, como se, graças a Deus, veio a internet, né, para que mais pessoas pudessem passar uma vida, né? E eu só tenho gratidão por isso. Eu desejo para vocês uma semana de paz, aos membros aí do chat também, de luz, de amor, né? E muita alegria. Um beijo para cada um. Miriam, que legal, que bom poder estar na tua companhia também e que tu fica feliz com nossos encontros de terças-feiras. Um grande beijo pra ti. Só não venho mesmo quando eu apago, igual apaguei terça-feira passada. Dormiu no meio da conferência, Miriam? Eu dormi antes da conferência. É verdade. É verdade. Acho que me chamaram lá mais cedo, Sandy. Provavelmente. Então tá, um beijão e boa noite. Boa noite, gente. Monize Vasconcelos, não é Vasconcelos, né? É Vasconcelos. Então tá certo. Boa noite a todos, uma boa semana. E muito bom que então o Jordelei vai participar com a gente. Muito bom. Legal mesmo. Eu espero que seja legal. Vai ser. Mais gente. Verdade. Para conversar. Verdade. Então tá, pessoal. Fiquem em paz, muita luz a todos e até a próxima, Cris. Meus grandes parabéns. Muitas felicidades mesmo, viu? Que fique sempre conosco na conferência. Obrigado de coração. Nas meditações mundiais. A todos vocês. Pois é, queridos membros, tenho mais uma coisa para falar para vocês, né? Eu vou convidar o Jordelei para gravar para vocês um vídeo para membros com ele, certo? Pra gente falar mais abertamente sobre as coisas, sobre como estão as coisas e algum assunto que venha, que surja, que seja interessante para vocês. Eu vou ver se vocês deixaram perguntas em alguns lugares, então a gente vai conversando e respondendo essas perguntas de vocês para trazer essa semana, certo? E na semana que vem... Não, para trazer na semana que vem, certo, pessoal? Essa semana pode ser que eu faça um vídeo para vocês, como membros, porque a previsão é que eu comece a trazer mais vídeos para membros, aqueles que não estão tendo atualmente, a partir da semana que vem, certo? Então eu agradeço a paciência de todos vocês, agradeço a confiança e por vocês estarem aqui em mais uma conferência da paz. Tá bom, pessoal? Agradeço muito mesmo a participação de todos vocês aqui.